Hoje França leva uma vida de ostentação. A inspiradora história do ex-centroavante do São Paulo. Hoje o canal Isto é Futebol tem o privilégio de relembrar a trajetória de um dos jogadores que iluminou os campos do futebol brasileiro e internacional durante a efervescente década de 1990 e o início dos anos 2000. O nome desse ícone, Françoaldo Senna de Souza. No entanto, no mundo do futebol, ele atendia simplesmente por França. O nosso excepcional atleta maranhense nasceu na cidade de Codó no dia 2 de março de 1976. Um verdadeiro perigo dentro da grande área. França eternizou seu nome com a camisa do São Paulo Futebol Clube, alcançando momentos gloriosos também no cenário futebolístico alemão e japonês. Desde o momento em que pendurou as chuteiras e anunciou sua aposentadoria dos gramados, o craque não demonstrou intenções de se manter envolvido com o futebol. Atualmente, ele reside em Tóquio, Japão, e segundo um site especializado em finanças, é um dos jogadores de futebol mais bem-sucedido após o encerramento da carreira. Sobre a vida de França após sua aposentadoria do esporte, detalhes sobre sua vida pessoal, sua carreira e suas atividades atuais serão revelados posteriormente neste vídeo. Fique ligado para saber mais sobre o que o ícone do futebol brasileiro tem feito desde que deixou os holofotes do esporte. Início no futebol. No cenário do futebol, o maranhense França teve sua jornada iniciada de forma notável. Ele foi revelado e deu os primeiros passos em sua carreira no Nacional de Manaus no ano de 1993. Foi nesse clube que, em uma partida singular, o jovem Mofó, como era carinhosamente conhecido entre os mais próximos, surpreendeu a todos ao anotar impressionantes 18 gols. No ano subsequente, França firmou contrato com o 15 de Jaú, equipe paulista sob o comando do técnico José Poy, um ícone tricolor que não demorou a chamar a atenção do São Paulo Futebol Clube sobre o talento do loirinho do Amazonas. Ao término de 1995, França deu um passo crucial em sua trajetória ao ingressar na base do São Paulo, comandada na época por outro ídolo, Dario Pereira. Logo em sua primeira participação na prestigiosa Copa São Paulo de Futebol Júnior, saindo do banco de reservas, o jovem atacante deixou sua marca com 3 gols, que rapidamente capturaram o olhar do renomado técnico do time principal, Tele Santana. França então foi promovido para o elenco profissional e teve a oportunidade de treinar com Tele por um breve período de apenas 10 dias. No entanto, uma reviravolta inesperada abalou o jovem talento, pois o mestre Tele Santana foi afastado de suas funções devido a um derrame cerebral, causando incertezas em sua carreira nascente. Entretanto, o destino sorriu para a França, pois Muricy Ramalho, que assumiu interinamente a equipe, reconheceu o potencial do jogador e optou por mantê-lo no elenco principal, pavimentando assim o caminho para uma carreira brilhante e repleta de conquistas. A jornada de França no futebol estava apenas começando, e o mundo testemunharia o surgimento de um grande talento. Glória no São Paulo. No ano de 1996, mesmo enfrentando a concorrência de nomes como Miller e Almir, França não se intimidou e, atuando como reserva no Campeonato Paulista, deixou sua marca ao marcar 8 gols, incluindo um golaço de bicicleta memorável contra o Rio Branco no estádio do Pacaembu. Segue na meia, carregou para a ponta e cruzou após se livrar do zagueiro André. França aplica uma linda bicicleta e vence o goleiro Júlio César. Em 1998, França teve participação fundamental na conquista do Campeonato Paulista pelo São Paulo, enfrentando o arquirrival Corinthians. Fica o Casagrande, como é que fica isso aí? Raí, ótima devolução, olha o França, olha o gol do São Paulo! Gol! Nessa ocasião, o centroavante brilhou ao balançar as redes por 2 vezes e se sagrou artilheiro da competição.
De forma total esta grande decisão. Olha a bola na linha de fundo, olha o São Paulo. Não saiu não, França bateu! Gol! Ao longo de 327 partidas vestindo a camisa do São Paulo, França construiu uma impressionante marca, com 182 gols, o que o coloca como o quinto maior artilheiro da história do clube. Além disso, ostenta a 11ª melhor média de gols da equipe, com uma impressionante média de 0,56 gols por jogo. Suas realizações incluem 2 conquistas do Campeonato Paulista em 1998 e 2000, nas quais França também foi artilheiro com 12 e 18 gols, respectivamente. Olha que jogada para o França, vai fazer! Além disso, destacou-se na conquista do São Paulo no torneio Rio-São Paulo em 2001, terminando como artilheiro mais uma vez, ao anotar 6 gols. O notável desempenho de França, tanto na finalização quanto em assistências, o levou a receber convocações para a seleção brasileira, atuando entre os anos de 2000 e 2002. Um dos momentos memoráveis foi um amistoso entre Brasil e Inglaterra, em maio de 2000, quando França foi responsável por marcar o gol brasileiro no empate de 1-1, no icônico estádio de Wembley. E na seleção ele começa deixando sua marca, fez o único gol do Brasil contra a Inglaterra. No ano de 2002, embora já negociado com o clube alemão Bayer Leverkusen, França continuou seu sucesso no São Paulo, marcando uma quantidade significativa de gols e conquistando novamente a artilharia do torneio Rio-São Paulo, com 19 gols. No entanto, uma reviravolta dramática ocorreu durante as semifinais da Copa do Brasil, quando França sofreu uma grave lesão, o que infelizmente o impediu de ser convocado para a Copa do Mundo de 2002, um momento que deixou uma marca indelével na história do jogador e do futebol brasileiro. O empate dos paulistas é um golaço de França. O empate dos paulistas é um golaço de França. Bayer Leverkusen. Após um período de tratamento e recuperação de uma lesão, França embarcou em uma nova etapa de sua carreira ao transferir-se para o Bayer Leverkusen em julho de 2002. A transferência para o clube alemão envolveu uma quantia significativa de 12 milhões de dólares e um contrato com duração de 5 anos. Em sua primeira temporada na agremiação alemã, França não conseguiu replicar o mesmo desempenho que havia demonstrado no São Paulo. O atacante maranhense frequentemente encontrava-se no banco de reservas em jogos da Bundesliga e da UEFA Champions League. Na verdade, França enfrentou desafios consideráveis ao tentar se adaptar aos exigentes treinamentos físicos e à barreira do idioma. No entanto, na segunda temporada, 2003-2004, França começou a mostrar sua capacidade e habilidade. Ele se tornou titular e formou uma dupla de ataque eficaz com o búlgaro Berbatov, contribuindo para que o Bayer Leverkusen alcançasse o 3º lugar na Bundesliga e garantisse sua presença na Liga dos Campeões mais uma vez. Na terceira temporada, França teve um início impressionante, com destaque para uma vitória no clássico contra o Bayern de Munique, com um marcante placar de 4-1 e 2 gols anotados por ele. Além disso, sua equipe derrotou os renomados galácticos do Real Madrid, com um convincente 3-0. Contudo, uma lesão veio atrapalhar sua sequência positiva e seu desempenho sofreu uma queda acentuada. Em maio de 2005, França disputou sua última partida pelo clube alemão, encerrando assim um capítulo importante de sua carreira no futebol europeu. Futebol japonês e final da carreira. Em agosto do mesmo ano em que encerrou sua passagem pelo Bayer Leverkusen, França tomou uma decisão ousada ao não renovar contrato e rumar para o Kashiwa Reysol do Japão. Infelizmente, a equipe não conseguiu evitar o rebaixamento para a segunda divisão japonesa. Em 2006, França permaneceu fiel ao Kashiwa e desempenhou um papel crucial em levar a equipe de volta à elite do futebol japonês.
Após 5 anos no Japão, o experiente jogador decidiu rescindir seu contrato com o clube em julho de 2010. O período subsequente viu França enfrentar um ano de inatividade, antes de retomar sua carreira em agosto de 2011, quando assinou com o Yokohama. No entanto, sua passagem pelo clube foi curta, com apenas 5 jogos disputados e um gol marcado. Houve rumores de que França poderia retornar ao Brasil para reforçar equipes como o Ceará, mas infelizmente não houve acordo e o jogador aguardou por um possível retorno ao São Paulo. No entanto, percebendo que havia chegado o momento, França tomou a decisão de encerrar sua carreira em 2011, enquanto estava no Yokohama, após 7 temporadas no Japão. Vida pós-futebol. França, em contraste com muitos de seus colegas de profissão que optam por voltar às raízes em sua terra natal após encerrar a carreira, escolheu estabelecer sua residência no Japão. Sua decisão foi pautada na segurança do país, além de estabilidade social e cultural que a Terra do Sol Nascente oferece. Atualmente, França vive uma vida solitária em Tóquio, desfrutando da fortuna que conquistou durante sua carreira como jogador de futebol. O nosso craque adora ostentar nas redes sociais seus carrões, iates e muita diversão, além de afirmar que faz muito sucesso com as mulheres. Ele se declarou um verdadeiro admirador do estilo de vida asiático e não tem planos imediatos de retornar ao Brasil. Sua permanência solitária em um lugar distante, segundo o ex-jogador, representa um período de descanso de sua carreira e uma oportunidade para refletir sobre os rumos de sua vida no futuro. Apesar da distância de sua família, que reside em São Paulo, incluindo sua filha de 10 anos, fruto de um casamento encerrado em 2004, França escolheu viver uma vida de bon vivant. Ele utiliza parte da fortuna para desfrutar da vida, mantendo-se em boa forma física por meio de atividades como a musculação. Sua vida após a aposentadoria o conectou com pessoas da alta sociedade, incluindo milionários japoneses e estrangeiros, com os quais França fez amizade através dos círculos sociais que passou a frequentar. Mesmo distante do futebol, o amor pelo São Paulo Futebol Clube permanece firme em seu coração. Ele ainda vibra e torce pelo clube sempre que assiste aos jogos, mesmo que isso ocorra à distância.